Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou continuar então neste vídeo a resolver a ficha de preparação para o teste intermédio do nono ano, presente então no blog de Portal Mate. Abro um parênteses então para dizer que aqueles que estejam a ver o vídeo solto pelo YouTube, que vejam então a descrição do vídeo. Lá tenho três links importantes. Um link tem então acesso direto ao blog de Portal Mate. Noutro link poderão então descarregar a ficha na íntegra em PDF e noutro link ainda acedem então à lista de reprodução onde tenho exatamente todos os exercícios dessa ficha resolvidos em vídeo. Dito isso, passemos então à resolução da questão número 6. Relativamente à figura 5, que é este sólido que temos aqui, sabemos que ABCDEFGH é exatamente um prisma quadrangular. Ok, um prisma quadrangular reto. Sabemos que BCGFI é exatamente aqui este, né? É uma pirâmide retangular. Ok, temos então assim aqui uma pirâmide retangular e depois temos também aqui o prisma, né? O prisma há de ser assim este prisma, que é um prisma quadrangular reto. Isto diz-nos logo que a base é exatamente um quadrado. Daí eu ter sinalizado esta informação. Se é quadrangular, quer dizer que ABCD é um quadrado. Sabemos ainda que a medida de BTF é exatamente igual a 8. Tudo bem. Sabemos que a medida do volume da pirâmide é exatamente um quarto da medida do volume do prisma. Okay? Outra informação que há de ser importante. Sabemos ainda que a medida do volume do sólido, e neste caso sólido quer dizer os dois juntos, né? O sólido todo, o seu volume é exatamente igual a 160 cm cúbicos. Farei então cada uma das questões. Questão 6.1. Identifica, usando as letras da figura 5, uma reta concorrente não perpendicular ao plano ADH. Quer dizer, queremos então uma reta... Peço desculpa. Queremos uma reta concorrente ao plano. Quer dizer, concorrente é uma reta que interseta o plano, que toca no plano. Mas, quer dizer, não pode ser qualquer tipo de retas concorrentes. Ela terá que ser não perpendicular. Ou seja, perpendicular seria se na sua interseção fizesse um ângulo de 90 graus. Nós queremos uma reta concorrente, mas cuja interseção não seja 90 graus. Quer dizer, não é perpendicular. Importa em primeira instância ver o plano, né? O plano ADH é o plano que passa por estes três pontos. Há de ser o plano que contém esta face. Né? O único plano que passa por estes três pontos é um plano que contém exatamente aqui esta face. Mas cuidado, alguns de vós pensam que o plano é exatamente a face. Não, o plano é infinito. O plano não acaba. Seria assim um plano, né? onde esta face, exatamente AD é H, né, estivesse contida dentro desse plano, mas o plano é infinito, não tem começo, não tem fim. Queremos então uma reta concorrente não perpendicular. Poderíamos usar, por exemplo, as diagonais espaciais aqui do paralelepípedo, quer dizer, esta reta aqui que passa em G, né, passa em G e, por exemplo, passa aqui em G e A, né, vem por aqui por dentro, seria isto, né? Esta reta GA seria, quer dizer, é concorrente porque interseta aqui o plano e não interseta na perpendicular. Um exemplo seria vocês escolherem, por exemplo, as diagonais espaciais, a título de exemplo. Então, quer dizer, a resposta seria, por exemplo, a reta AG. Né? A reta AG, com certeza, ela interseta o plano, interseta aqui o plano no ponto A, e a interseção é feita de forma não perpendicular. Esta seria uma resposta, existem outras. Segunda questão, determina AB. Ok, determina então aqui a medida de AB, o comprimento aqui da AB. Quer dizer, olhando assim para isto, eu posso enquadrar aqui esta medida da AB, por exemplo, no volume aqui do prisma. Eu podia enquadrar aqui a AB exatamente no volume do prisma. Deste prisma. Do prisma que está aqui, né? A, B, C, D, E, F, G, H. Quer dizer, podia então enquadrar aqui a medida no prisma. Porquê? Porque já estou a pensar exatamente no volume, quer dizer, o volume do prisma. O volume do prisma
do prisma A, B, C, D, E, F, G, H, quer dizer, o volume deste prisma há de ser exatamente igual. Como é que é a forma do volume de um prisma? A área da base, né? Reparem, o volume de um prisma é sempre dado pela área da base vezes a sua altura. Okay? Esta é a forma do volume de qualquer prisma. Então, repara aqui numa coisa, quer dizer, a área da base, onde é que está a base do prisma? A base do prisma é exatamente aqui, as duas bases, né? Tens aqui uma base e tens aqui outra em cima. Estas duas bases são geometricamente iguais. Mas fundamentalmente, quer dizer, se é um prisma quadrangular, dizem-me então aqui que esta base que é um quadrado. Então quer dizer, se é um quadrado, eu posso aqui definir o volume do prisma. A área da base seria então esta medida da AB, não é? Como é que é a área de um quadrado? Lado vezes lado. E no quadrado acontece que os lados são exatamente iguais. Então a área da base seria simplesmente AB ao quadrado vezes a altura, né? E a altura do prisma, ser um prisma reto, né? É exatamente dada aqui por BF. Aqui está exatamente a altura do prisma. Então teria aqui AB ao quadrado vezes BF. Quer dizer, eu sei que BF é 8. Eu quero determinar AB. Dava-me jeito de ter então aqui o volume do prisma. Dava-me imenso, imenso jeito. Então vamos terminar aqui o volume do prisma, atendendo às outras. Eu já volto aqui atrás desse slide, ok? Para fazer os cálculos. Só vou aqui apenas para fazer um cálculo auxiliar relativamente ao volume do prisma. Eu sei aqui o seguinte. Sei que o volume da pirâmide é um quarto do volume do prisma. E sei que o volume do sólido, e o volume do sólido entende-se por o volume dos dois sólidos juntos, né? É exatamente igual a 160 centímetros cúbicos. Então eu sei que o volume do prisma mais o volume da pirâmide, isto será igual ao volume do sólido. Isto apenas pensando na estratégia. O volume do sólido é exatamente igual à soma do volume do prisma com o volume da pirâmide. E agora repara aqui nisto. Se me dizem que a medida do volume da pirâmide é um quarto da medida do volume do prisma, a nível de cálculo até me dá mais jeito pensar ao contrário. Por exemplo, se o volume da pirâmide é um quarto do volume do prisma, eu posso dizer que o volume do prisma é 4 vezes maior que o volume da pirâmide. Então quer dizer, seja x, eu vou considerar seja x exatamente o volume da pirâmide. Ok? Da pirâmide A. Não, a pirâmide, cuidado. A pirâmide não é A, B, C, D, H, E, F. Quer dizer, a pirâmide é exatamente B, C, G, F, I. Então, quer dizer, seja X exatamente o volume desta pirâmide. Então repara, se o volume do prisma, se a pirâmide é um quarto do prisma, quer dizer que o prisma é 4 vezes maior que a pirâmide. Então quer dizer, o 4x, né, será exatamente o volume do prisma. Eu penso que me faço entender. Quer dizer, se a pirâmide é um quarto do prisma, o prisma há de ser 4 vezes maior que a pirâmide. Apenas fiz esta definição. Ao contrário, para facilitar os cálculos. Nada mais. Do prisma e o prisma sim. Aqui é que é A, B, C, D, E, F, G, H. Tudo bem? Então agora vou aqui à minha ideia. Né? A ideia que eu tinha, a minha estratégia. E vou dizer que, quer dizer, o volume do prisma é dado então por 4x, mais o volume da pirâmide, que é exatamente x. Isto há de ser igual ao volume do sólido, que são 160 centímetros cúbicos. E facilmente resolvo esta equação. Dizer 4x mais x dá 5x. 5x igual a 160. Resolvendo isto em ordem a x, tem que x é exatamente igual a 160 a dividir por 5. Quer dizer, eu faço estas coisas sempre sem máquina. Como é que eu penso mentalmente na divisão por 5? Eu posso dizer que 160 a dividir por 5 é exatamente igual a 160 vezes 2 e depois dividir tudo por 10. Quer dizer, porquê? Porque 2 décimas há de ser igual a 1 quinto. Mas, quer dizer, mentalmente é mais fácil, sem dúvida para mim, pensar nestas operações. Quer dizer, o dobro, né? Vezes 2 é o dobro de 160 é 320. E se dividir por 10, quer dizer, corta os zeros, né? Isso dá 32. Isso são algumas técnicas de cálculo mental.
Então quer dizer, com isto descobri que x é igual a 32. Obviamente 32 centímetros cúbicos. Então quer dizer, tenho aqui o volume da pirâmide. Tenho exatamente aqui o volume da pirâmide. Né? Se x é o volume da pirâmide, quer dizer que 32 é o volume da pirâmide. Pois, mas eu agora queria era o volume do prisma, né? Para voltar aqui atrás, eu pretendo é achar o volume do prisma. Não sei até que ponto, quer dizer, esta definição, pelo contrário, facilitou os cálculos, porque eu agora, quer dizer, aqui vou ter que calcular o volume do prisma, né? Visto que o volume do prisma é exatamente igual a 4x, é equivalente então a dizer que o volume do prisma é exatamente 4 vezes 32. Então, tenho que o volume do prisma 4 vezes 32, quer dizer, multiplicar por 4 é a mesma coisa que multiplicar por 2 e voltar a multiplicar por 2, ou seja, pedir o dobro duas vezes. O dobro de 32 é 64, quer dizer, e o dobro de 64 há de ser 128 centímetros cúbicos. E uma vez descoberto então o volume do prisma, quer dizer, vamos aqui atrás e vamos substituir. O volume do prisma é 128, então terei aqui exatamente 128 igual a AB ao comprimento da AB ao quadrado vezes BF, quer dizer, BF é 8. Então vou resolver agora esta equação em ordem aqui a AB. Está de ser equivalente. Quer dizer, podia então dividir ambos os membros exatamente por 8. Quer dizer, dividia aqui por 8, dividia por 8, aqui cancelava, né? E tinha então 128 a dividir por 8. E repara que isto tudo com técnicas de cálculo mental. Quer dizer, 128 dividir por 8 há de ser a mesma coisa que eu dividir por 2 e depois voltar a dividir por 2 e depois voltar a dividir por 2. Isto é a mesma coisa que dividir por 8. Quer dizer, vou pedir a metade 3 vezes consecutivas. Metade de 128 é 64. Metade de 64 é 32 e metade de 32 é exatamente 16. Okay? Também estou a passar algumas técnicas de cálculo mental. Quer dizer, então 16 a b de ser igual a ab ao quadrado. Agora, como é que eu saio disto? Como é que eu resolvo isto em ordem AB? Né? Como é que eu determino aqui o comprimento da AB? Simples, né? Quer dizer, basta aplicar aqui a raiz. Mas atenção, quer dizer, como aqui é um quadrado, eu aqui teria que aplicar mais ou menos a raiz. Cuidado, sempre passam aqui um quadrado para a forma de raiz, terão que colocar mais ou menos em raízes de índice par. Okay, que é o caso. Esta raiz é uma raiz de índice par, que é uma raiz quadrada. Sendo assim, então tenho que a distância de AB, o comprimento da AB, é exatamente igual a mais ou menos a raiz de 16. Quer dizer, o que me dá aqui duas soluções. Sei então que AB é igual a mais a raiz de 16. Raiz de 16 é 4, né? Então AB é igual a 4. Ou AB há de ser igual a menos a raiz de 16, que é menos 4. Quer dizer, mas há uma destas soluções não faz sentido. E a que não faz sentido é esta. Porquê é que não faz sentido? Porque, obviamente, o comprimento não pode ser negativo. Quer dizer, a AB não podia medir menos 4 cm. Não faria qualquer sentido. Então, quer dizer, já está aqui a minha resposta. O comprimento da AB é exatamente igual a 4 cm. Tudo muito bem. Passamos então à questão seguinte. A questão seguinte toca então no tema dos vetores e da soma de dois vetores. Qual dos vetores seguintes representa então o dobro do vetor AB mais o vetor FH? Eu nestes casos costumo sempre fazer uma abordagem na figura, né? Tenho então aqui o vetor AB e vou duplicar o vetor. E atenção, quando a gente duplica um vetor, o vetor mantém exatamente a mesma direção. Neste caso, como multiplico por 2, quer dizer, o sentido continua a ser o mesmo sentido, o comprimento passa para o dobro. Então, quer dizer, eu vou tentar aqui desenhar um quadrado geometricamente igual a ABCD, que seria então projetá-lo mais ou menos, né? Vamos imaginar que este segundo quadrado seria exatamente igual a ABCD. Então, o dobro da AB, quer dizer, o vetor a ter o dobro deste comprimento. Então, quer dizer, teria aqui este vetor assim, né? Este seria exatamente o dobro de AB. E agora a este vetor eu vou adicionar exatamente este vetor que está aqui, este vetor FH. Quer dizer, este vetor FH, vocês têm que saber que os vetores são elementos livres, quer dizer, ele está cá em cima,
ou estar noutro sítio qualquer, desde que tenha a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento, é exatamente igual, por exemplo, eu projetá-lo cá para baixo. O vetor BD havia de ser exatamente igual ao vetor FH. Mas quer dizer, vai-me dar jeito eu fazer coincidir o princípio deste vetor exatamente com o final aqui de 2AB. Ou seja, a partir deste ponto, onde acaba o dobro do vetor AB, eu vou marcar um vetor geometricamente igual a FH. E reparem que FH apanha aqui esta diagonal, né, da base. Então, quer dizer, eu se a partir daqui marcasse um vetor geometricamente igual a este, quer dizer, o vetor ia-me em direção ali a C. Partia exatamente deste ponto e ia a C. Bem, uma vez montado, né, montada aqui a soma, quer dizer, a soma, e então este seria um vetor, quer dizer, FH, seria exatamente o mesmo, quer dizer, os vetores são livres, ele estar ali ou estar noutro sítio qualquer, desde que tenha a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento, eu posso colocar o vetor onde bem me apetecer. Então, quer dizer, não seria exatamente FH, porque FH está ali, é um vetor equivalente a FH. Ok? Por isso aqui, alguma atenção. Quer dizer, então a soma destes dois vetores seria exatamente onde começa o primeiro, onde começa 2AB, até exatamente seria este vetor, né? Seria este vetor AC. Então quer dizer, 2AB mais FH, isso seria exatamente igual ao vetor AC. Reparem que podíamos analisar o movimento, quer dizer, 2AB, ando aqui considerando AB exatamente uma unidade, quer dizer, ando duas unidades aqui no sentido horizontal, e depois se adicionar FH, quer dizer, recuo uma unidade horizontalmente e ando depois uma unidade para a frente. E repara, a soma destes movimentos devia dar exatamente este vetor AC. A nível geométrico, o que eu costumo fazer é fazer coincidir onde acaba o primeiro vetor, traçar um vetor exatamente igual ao segundo e depois basta unir o princípio ao final. Então estaria exatamente AC. Mas estamos aqui com um problema porque eu olho para as opções, quer dizer, e não vejo nenhum vetor AC. No entanto, mais uma vez reforço a ideia que os vetores são elementos livres. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Este vetor estar aqui ou estar noutro sítio qualquer, desde que tenha o mesmo comprimento, o mesmo sentido e a mesma direção, é exatamente o mesmo. Então vou analisar aqui as respostas para ver qual destes vetores é equivalente àquele vetor que ficou resultante, né? A este AC. Quer dizer, é G este vetor. Né? Olha, cá está. Quer dizer, como estas duas bases são iguais, quer dizer, este vetor é equivalente a este vetor AC. Então, se é equivalente, esta será a minha resposta. Pelo simples não, vamos analisar as outras. AB, não. Não, AB seria este, quer dizer, não tem nada a ver com aquele. EH seria este, quer dizer, também não tem nada a ver com aquele, não são equivalentes. E AH seria percorrer aqui esta diagonal facial, o que também não é o caso. Então é mesmo a resposta A, o vetor é G. Passemos então à última questão. Indica usando as letras da figura 5 um ponto pertencente ao plano mediador do segmento EG. Quer dizer, o segmento EG é este segmento que começa em E e termina então em G. E temos que descobrir um ponto, ou indicar, melhor dizendo, um ponto que pertença ao plano mediador. Quer dizer, aqui é importante saber, né, o que é um plano mediador. Um plano mediador, por exemplo, tem aqui dado um segmento AB, né? Um plano mediador é exatamente o conjunto de pontos, aqui obviamente no espaço, porque estamos a falar de um plano, é o conjunto de pontos no espaço, estão exatamente à mesma distância das extremidades de um dado segmento. Então, quer dizer, o plano mediador deste segmento AB seria assim, mais ou menos, né? Mais ou menos assim uma coisa, que interceptava ali o segmento no ponto médio, né? Passa pelo ponto médio do segmento, esse seria o ponto médio do segmento AB. O plano intercepta exatamente ali o segmento no ponto médio e mais do que isso, quer dizer, o plano intercepta sempre fazendo aqui um ângulo de 90 graus, ou seja, o plano é perpendicular ao segmento. O plano mediador, mais do que isto, é exatamente o conjunto de todos os pontos. Por exemplo, chamamos aqui um ponto Z.
Quer dizer, e o que é que acontece? A distância de Z até A, ou seja, AZ, né? A distância de A até Z é igual à distância de Z até B. Isto é que é um plano mediador, quer dizer, um ponto aqui estaria também nessas condições, à mesma distância das extremidades do segmento, um ponto aqui também, quer dizer, todos os pontos aqui presentes, um ponto aqui também, né? Todos os pontos presentes no plano mediador, contidos nesse plano mediador, quer dizer, estariam exatamente à mesma distância das extremidades do segmento. Então é uma questão de olharmos aqui para o sólido e tentamos perceber onde é que estaria o plano mediador de EG. Quer dizer, o plano mediador sabemos que passa no ponto médio. Passa aqui no ponto médio. Mas nós este ponto não temos, por isso não podemos dizer já. É dizer um ponto porque não o temos, né? Passa aqui no ponto médio, mas quer dizer, não temos aqui, não podemos dizer. Mas mais do que passar no ponto médio, quer dizer, o plano mediador é perpendicular ao segmento. Então, quer dizer, o plano mediador vai passar por aqui. Vai passar assim por aqui. Vai passar assim por aqui. Eu já vos explico como é que eu sei que ele vai passar por ali. Quer dizer, há de ser assim uma coisa e há de bater ali embaixo também. Mas o plano é infinito, quer dizer, não acaba nesta porção. Mas como é que eu sei que ele passa aqui? Reparem que, quer dizer, a base aqui é um quadrado. Eu sei que o plano mediador há de ser perpendicular aqui a este segmento. E também eu sei que num quadrado, né, as diagonais de um quadrado são perpendiculares. Quer dizer, aqui as diagonais são perpendiculares quando se intersetam. Então repara que, quer dizer, se as diagonais são perpendiculares e se o plano mediador e também se bissetam, quer dizer, além de se bissetarem, são perpendiculares. Formam um ângulo de 90 graus e cruzam-se exatamente nos seus pontos médios. Então quer dizer, o plano mediador há de conter, sem dúvida alguma, esta diagonal. Esta diagonal aqui, que é perpendicular ao segmento EG, que é uma das diagonais faciais aqui desta face, que é a base. Então quer dizer, se o plano mediador passa exatamente por esta diagonal, então há de conter o ponto F, há de conter o ponto H e há de conter ainda cá em baixo o ponto B e ali o ponto D. Então qualquer destas respostas seria possível. Então indica usando as letras da figura um ponto pertencente ao plano mediador. Quer dizer, escolheríamos só um. Por exemplo, seria o B de Benfica, por exemplo. Então teriam o B, o D, o F ou o H, qualquer destas opções, seria um ponto que pertencia exatamente ao plano mediador. Ok, teriam então aqui estas opções. Fica então a minha proposta de resolução para a questão número 6. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.